falando, cadê a Catarina? Ela chegou. É por causa que eu tinha saído, porque a internet tinha bugado aqui. Não, mas tá bom. Gente, olha só. Ai, meu Deus. Dá lá pra veterinário divertido, gente. Vocês são diferentes. Eu vou colocar meu número aqui. Débora, Humberto, né? Que eu não sei, Débora, Não, Humberto. deixa que eu pego. Aí você manda tudo lá no seu grupo, porque fica mais fácil a comunicação. Ah, o senhor que entra no nosso grupo, tá bom. Não no nosso. Não. Você vai fazer um grupo, assim, ó. Bioquímica Matutina. Bioquímica MAT Anhanguera. Vê o que dá para colocar lá. Para montar um grupo para essa disciplina. Não um grupo de vocês, que lá não posso ver, né? O que vocês falam. Não, a gente quase não fala, mas pode dar seu número. Nossa senhora, imagina se falasse. Aí monta um grupo chamado Bioquímica. Conversa mais como da cobra, Deus me livre. Bioquímica MAT Anhanguera. Dá um jeito de colocar alguma coisa assim, tá? Deixa eu projetar aqui. Peraí. Deixa eu projetar aqui o slide. Acho que eu não projetei ainda não, né? Peraí. Aí, tá vendo meu número aí? Não tô vendo nada, peraí. Não, aparece uma tela preta aqui, calma. Aí, vi, peraí, vou pegar. Tá bom. Esperar. 981 7048. O Marcos Barra Braga é seu irmão, Débora? Não. É bravo. Irmão. Tá bom. Vamos começar, né? Pegou, né? Depois você monta um grupo, tá? Um grupo da disciplina, tá bom, Débora? Tá bom, muito obrigada. De nada. Então, olha só, gente, vou me apresentar aqui. Ó, Ander. Bom dia, Ander. Bom dia, Inara. Bom dia, Mariana, que me deu bom dia. Laurena. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Lucas. Catarina, professor. Com ela. Bom dia. Bom dia para todos. Letícia Scherengofer. Não sei se eu acertei. Professor, só uma pergunta aqui que apareceu aqui. Na sua foto de perfil, você colocou sua filha? É minha filha. Linda, né? Ah, tá. É porque eu achei que tava errado de novo, porque do outro professor tinha colocado errado, mas tá certo, tá bom. Minha filha é bonita, não é? É. Ela é linda. Cara de papai. Você vai ver, vocês vão ver lá. Então, olha só. Vou me apresentar aqui. Eu não sou veterinário, tá? Eu sou químico. Eu estudei lá no sul do país. Na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eu vim aqui para Goiás. Para quê? Para casar. Olha que coisa boa. Você vem para o Goiás para casar. Ô, Glória. É bom? Mas é uma beleza. É uma beleza. Assim, você veio para casar. Ó, show de bola. É uma beleza, gente. Mas eu fosse na vida é casar. É ótimo. Aí eu vim para casar e casei, né? A animação foi legal aí. Hã? A animação foi legal aí. Legal. Nossa, Catarina é muito bom casar. Você não sabe, assim, muito legal. Nossa Senhora. Mas foi bom. Aí aqui em Goiás eu fiz mestrado lá na Universidade Federal de Goiás. Aí eu fiz doutorado lá na Universidade Federal de Goiás. Aí eu fiz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, com uma estadia aí na Alemanha. Fui para lá um pouquinho. E minha vida foi trabalhar com bioquímica, com alguns equipamentos um pouquinho caros também, na aplicação da bioquímica. Mas vai dar certo. Estudei muito. Eu tô com 38 anos, eu estudei só química 14 anos. Para você ser um pós-doutor aí, são 14 anos de estudo. Muita coisa, né?
Já dou aula já faz tanto tempo. Comecei a dar aula com 26, 12 anos que eu já ministro aulas, tá? Eu sou um professor, gente, muito tranquilo. Acho que até eu fico admirado com a minha tranquilidade. Porque eu sou um professor extremamente paciente, ainda mais com vocês que estão chegando agora. Vocês são o primeiro período, né? Então, eu sou muito paciente. Se você tiver dúvida, me pergunta. Professor, tenho vergonha de perguntar aqui. Não tem problema, me pergunta então no privado. Você vai ter meu telefone no WhatsApp, me manda um áudio. Professor, me ajuda. Não com nota, mas me ajuda, não entendi. Eu ajudo, tá? Qualquer horário. Só não pode ser às 5 da manhã, né? 3 da manhã, mas qualquer horário que você mandar, eu sou um professor muito disponível. Fique tranquilo em relação a isso. Fiquem tranquilos, tá? Bioquímica, né? O próprio nome diz. Bioquímica. Então, a bioquímica... já me adicionou no grupo aqui, ó. Que foto que é essa aqui, hein? É uma foto nada a ver. Tá ficando de outra foto pra colocar, desculpa. Gostei, a do Patrick. Ficou ótimo. Ficou bom. Tá ótimo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, a bioquímica, ela estuda um pouquinho da biologia e um pouquinho da química, tá? Eu acho que... Eu não sei qual que foi a realidade de vocês. Vocês entendem um pouquinho de química? Vocês têm facilidade com a tal da química? Professor, não tenho facilidade com química, não. Agora com biologia tem. Agora química, não. Tá. Mais alguém, hein? Gosta de química? Adora química? Eu queria aprender a gostar de química, professor. Não, mas hoje você vai aprender. Mas eu te Eu garanto... também queria aprender a gostar de química, mas Não. Deus não. Vocês vão gostar de química. Vocês vão ver. Eu vou tentar fazer com que vocês gostem de química, tá? Pelo menos eu vou tentar. Por quê? Porque não basta a biologia. A bioquímica é muito mais química do que biologia. Muito mais. Vocês vão perceber que é muito mais química do que biologia. E o importante da bioquímica é você entender o que está acontecendo, para você não ficar perdido. Mas vai dar certo. Hoje vai ser uma aula de nivelamento, vai ser uma aula de introdução à bioquímica, para enriquecer aí o conhecimento de vocês nessas básicas de biologia e química, tá? O que a gente vai estudar aqui? O que a gente vai estudar? Aqui é a grosso modo, tá? Porque dentro desses itens aqui tem um monte de subitens. Um monte de subitens. Então, hoje é uma introduçãozinha. A gente vai evoluir na complexidade, né? A gente vai falar um pouquinho de propriedades da água, solução tampão. Solução tampão é extremamente importante do ponto de vista bioquímico. A solução tampão é o que regula o pH dentro do seu corpo. Proteínas, extremamente importante. Só que proteínas, vocês vão ver que é um conteúdo muito extenso. Carboidratos, a mesma coisa, importantíssimo. Lipídios. E a gente chega no ápice da bioquímica, que é a parte do metabolismo, né? Eu acho que vocês lembram lá do ensino médio, eu tenho certeza. Aqueles ciclos. Ciclo de Krebs. Eu acho que vocês lembram desse ciclo, ou já escutaram algum dia na vida falar sobre esse ciclo. É o terror. É o terror. É o terror. Mas você vai aprender o ciclo de Krebs, por exemplo, de um ponto de vista bioquímico, do ponto de vista químico. O que está acontecendo? O que aconteceu daqui para ali? Então, os ciclos são etapas. E cada etapa você tem que saber. Vocês vão ver aqui muito algumas palavras, ATP, ADP. Então, assim, é uma disciplina pesada, mas eu vou tentar lidar com ela de forma mais leve. Sabe por quê? Porque senão vai chegar uma hora em que você vai falar assim, por que eu vou naquela aula? Eu não entender nada. Para que eu vou naquela aula? Então, eu vou tentar ir no nosso ritmo.
O importante é que você saia daqui sabendo alguma coisa para chegar na próxima aula melhor, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai estudar aqui, essa ementa. Agora eu vou começar a aula com uma pergunta. É uma perguntinha. E vamos ver quem vai responder essa pergunta. Olha só aqui, Débora, já tem 15 alunos. 15 alunos aqui, ó. Não, 15 comigo. Só tinha 2, já tem 15. Então, primeira pergunta. O que estuda bioquímica? Eu quero que alguém, espontaneamente, sem pesquisar, fale o que o seu coração sente aí, ó. O que estuda bioquímica? Melhoramento, desenvolvimento. Não. Estuda. Ai, agora deixa eu lembrar. Ixi. Ixi. Moleque? Não. Começou. Estuda as reações químicas dentro do nosso corpo. Olha só. Vocês estão começando a entender. Então vamos lá, ver. Bioquímica, na minha opinião, se resume a uma palavra. Uma palavra resume bioquímica. A palavra transformação. Bioquímica nada mais é do que uma transformação. E quando eu falei transformação, no meu entender, transformação é a mesma coisa de falar reações químicas. Transformar é você transformar uma coisa em outra. E para você gerar uma coisa em outra, você precisa que essa coisa reaja com uma outra coisa para formar uma outra coisa. E isso acontece com uma reação química. Então, bioquímica tem a ver com reações químicas. Só que essas reações químicas acontecem dentro de você. Só que você não percebe. Você não percebe. Mas a reação química acontece aí. Ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês respiram? Sim. Sim. Respira. Vocês respiram, né? Vocês gastam energia para respirar? Não. Gasta. Gasta. Muito, né? Sim. Vocês gastam energia para respirar, sim. E vocês gastam muita energia para respirar, só que vocês não percebem que vocês gastam energia para respirar. Mas vocês gastam sim. Bem, se vocês gastam energia para respirar, essa energia ela tem que ser produzida. Então, aí dentro de você deve ter algum tipo de produção de energia. E para que essa energia possa ser produzida, eu preciso de um conjunto de reações químicas para isso acontecer. Porque se não tiver uma reação química dentro de você, como é que você vai gerar energia? Ué, você vai sair na rua, você vai absorver sol, e o sol vai entrar dentro de você, e esse sol entrando, esses raios ultravioleta vão gerar energia? Lógico que não, né, gente? Então, é importante você entender que bioquímica é simplesmente um conjunto de reações químicas que acontecem dentro dos organismos. E são essas reações que fazem com que nós estejamos vivos. Quando você respira, você não percebe, mas ali tem muita energia envolvida. Quer ver um outro exemplo? Essa disciplina aqui é uma bioquímica aplicada à saúde de forma geral, tá, gente? Então, ela é bioquímica aplicada à saúde. Porque de noite nós temos também veterinária, fisioterapia, nós temos vários cursos, tá? Não é só vocês. Então, eu faço uma pergunta bem simples. Quando você está correndo, quando você está andando, você vai suar. Por que você sua? Por que é que Perdendo calor, né? Liberando calor. É para poder manter a homeostase do corpo, diminuir a temperatura quando está elevado o meio ambiente.
para não desnaturar as proteínas do nosso corpo. Olha só, isso aqui foi muito. Eu não sei quem falou anteriormente, mas ela também acertou. Mas agora você falou tudo. Gente, a gente sua simplesmente para regular a temperatura. Porque se nossa temperatura interna estiver muito alta, vai acontecer. Eu não sei quem falou, se foi a Rayane, eu não sei quem falou, foi a Rayana. Fui eu! Foi, né? Se a nossa temperatura interna estiver muito alta, o que vai acontecer? Nós vamos desnaturar as proteínas. E sem proteína, gente, já era. Tá? Então, para que você sue, você precisa de um conjunto de reações químicas dentro de você para que isso aconteça. Porque suar é você liberar energia para o meio. E essa energia que é liberada para o meio externo, que vem de dentro de você, ela não acontece do nada. Então, as reações químicas sempre vão acompanhar esses processos. Isso é bioquímica. Então, a bioquímica nada mais é do que transformação. Só que não é bem assim, né, gente? Assim, de modo geral, é transformação. Então, vocês vão ver aqui várias transformações. Como é que eu chego em uma proteína? Como é que eu faço uma reação de oxidação de um carboidrato? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Mas tudo muito simples, tudo tranquilo, tá? Então, eu vou começar aqui, então. Então, a bioquímica, você já sabe o que significa isso. Então, vamos começar aqui essa nossa introdução. Eu não tenho como começar a bioquímica sem falar de célula. Por quê, professor? Porque essa produção de energia, por exemplo, ela acontece dentro da sua célula. Então, como é que eu vou começar a bioquímica sem explicar para você o que é uma célula? E eu acho que hoje vocês vão me ajudar. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Vamos ver o conhecimento de vocês sobre células. Ó. Vocês estão vendo aqui 2 tipos de células, tá? Então, eu vou começar com a parte da biologia da bioquímica. Isso aqui são 2 células. Eu tenho uma célula de uma bactéria, aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito tem uma célula animal. Eu estou olhando aqui, eu sei que elas são diferentes. Elas são diferentes, elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes. Alguém pode me falar uma diferença entre essas 2 células? Uma, só uma. Meu Deus. É porque o núcleo da bactéria ali fica tudo junto, né? Misturado ali. E o outro é bem dividido, é isso? Também. E uma é eucarionte e a outra é procarionte. Isso. Então, olha só, vocês falaram certinho. A primeira grande diferença que eu vejo entre essas 2 células é a complexidade. Quando eu olho aqui para uma célula bacteriana, eu vejo que ela é muito primitiva. Mas por quê, professor? Porque eu vejo que dentro dela, olhando aqui para dentro, falando português coloquial, quase ela não tem nada. Então, eu vou tentar falar com vocês uma linguagem mais povão para você entender, tá? Então, uma célula bacteriana, ela é muito primitiva. Agora, olha uma célula animal. Gente, olha o tanto de coisa que tem dentro dessa célula. Então, a gente pode falar que uma célula animal é muito mais complexa. Ela é muito mais rica em informações. Isso é notório. Por isso, se você olhar aqui, ó, qual é o tamanho de uma célula bacteriana? 1 micrômetro. Se eu olhar aqui o tamanho de uma célula animal, é 50 micrômetros. Então, a célula animal é 50 vezes maior que uma célula bacteriana. Mas por quê, professor? Porque a célula animal é muito mais complexa. Tem muito mais coisa lá dentro. Consequentemente, é uma célula um pouquinho maior. Então, essa é a primeira diferença no tamanho. Né? O tamanho. Segunda diferença foi o que as meninas falaram. O que eu percebo aqui? O que eu percebo? Eu olho aqui para uma célula bacteriana, essa parte azul aqui, a gente chama isso aqui de nucleóide. Mas por quê, professor? O nucleóide é o núcleo. Só que é muito ruim você falar núcleo para uma célula bacteriana. Por quê? O que é um nucleóide? O nucleóide
é um material genético de forma dispersa no citoplasma. Porque quando eu olho para uma célula animal, a diferença é essa. Na célula animal, o material genético que está dentro do núcleo está organizado. Mas como assim, professor? Se você olhar aqui na célula animal, eu tenho um pontilhado. Está vendo um pontilhado? Esse pontilhado azul. Esse pontilhado azul é uma membrana que se chama carioteca. Membrana nuclear. É uma carioteca. Qual que é a função dessa membrana nuclear? É organizar o material genético. Quando eu olho aqui para uma célula bacteriana, esse material genético ele está jogado, ele está disperso, ele não está organizado. Olha a desorganização do material genético. Então, essa é a diferença que vocês falaram. A célula animal, o material genético, está organizado dentro de um núcleo. Mas por que, professor, que eu preciso organizar o material genético dentro do núcleo? Porque todo mundo sabe. Vocês acham que o nosso DNA, que o nosso RNA é algo simples? Lógico que não. É muito complexo o DNA. Imagina o tanto de base nitrogenada que tem o DNA. Então, essa é a grande diferença. Na célula animal, o material genético está organizadinho. E quem organiza isso é essa membrana nuclear. Lá na célula bacteriana, isso não acontece. Esse material genético ele está desorganizado, está disperso. Acertaram, parabéns. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Se você olhar para essas duas células aqui, eu peguei uma célula bacteriana só para comparar, tá? Tem uns pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos são extremamente importantes para essas células. Esses pontinhos vermelhos se chamam ribossomos. Sem olhar, sem pesquisar, a gente é como se estivesse ali ao vivo, nós dois. Se você errar, não tem problema, ninguém aqui vai gozar da cara de ninguém, todo mundo aqui está no mesmo barco, mas inclusive eu. Qual é a função de um ribossomo? Pode chutar, nem que você erre. Se eu não estiver confundindo com o lisossomo, ele vai digerir, quando a célula vai englobar, ele vai fazer uma digestão. Se eu não estiver confundindo. Você quer apostar? Eu não gosto de apostar, não. Calma, mas é aposta. Calma, deixa eu falar qual que é a aposta. Eu tenho quase 2 metros de altura e 130 quilos. O que eu gosto de apostar? Comida. Alimento. Agora eu quero apostar. Em troca de nota. Em troca de nota. Se você ganhar, você ganha pontuação. Se você perder, você vai pagar lanche pro prof. Você quer apostar? Não, deixa quieto. Quer apostar, não? Medrosa. Ah, ia ficar interessante. Tá vendo? Medrosa. Mas você inverteu, tá? Você inverteu. Na verdade, quem faz a digestão são os lisossomos, tá? Você inverteu. Então, agora fala, qual é a função do ribossomo? Os ribossomos, eles têm uma função, uma das mais importantes do ponto de vista celular. Ribossomo só faz uma coisa, e uma coisa muito bem feita. E se não tivesse a coisa bem feita, nós não estaríamos vivos. Ribossomo é uma organela que sintetiza proteína. Então, os ribossomos, eles têm uma função: sintetizar proteínas. E muitas proteínas de vários tipos. E se você notar aqui, ó, o ribossomo é uma organela tão importante que está presente tanto na célula bacteriana quanto na célula animal. Então isso é importante, você saber a função de um ribossomo.
E você vai entender por que o ribossomo é importante agora. Você vai entender isso. Uma outra coisa importante que eu acho que todo mundo está vendo aqui é o citoplasma, né? Tanto a célula bacteriana quanto a célula animal tem essa estrutura chamada citoplasma. Dentro desse citoplasma deve ter alguma coisa. Se você comparar aqui a célula animal com a célula bacteriana, uma coisa que tem dentro do citoplasma são os ribossomos. Olha só o pontinho vermelho dentro do citoplasma. Na célula animal tem muito mais coisa. Agora eu te pergunto, qual é a função de um citoplasma celular? Alguém pode falar? Sem pesquisar. Fala o que você sabe. Aqui ninguém vai gozar de ninguém. Qual é a função do citoplasma celular? Olha, perceba. O Eu citoplasma... posso chutar? Pode chutar, eu quero que você chute mesmo. Igual o Flamengo ontem. Chuta aí. Ó, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele armazena reações químicas. Você acertou. Na verdade, a função do citoplasma é de armazenamento. Mas ele armazena não reação, e sim as substâncias químicas. Porque você acertou. Porque são essas substâncias químicas que vão manter a sua vida. Sim. Então, a função do citoplasma é só essa, e você está perfeito. É uma função de armazenamento. Ele armazena as organelas, ele armazena as substâncias químicas que essas organelas produzem. Ué, se um ribossomo é uma organela, o ribossomo produz proteína. Quem armazena essa proteína que o ribossomo está sintetizando? O citoplasma. Então você está correto. Citoplasma é uma região celular de armazenamento. Perfeito, tá vendo? Ganhou ponto aí, ó. Já ganhou ponto. Aí, ó. Aí, rapaz. Você quer quantos pontos, hein, Humberto? Depois dessa resposta. Uai, quanto que a resposta dessa vale? O que você acha, na sua opinião? Qual é o grau de importância de uma resposta dessa? Uai. Não sei, professor. O senhor que tem que avaliar, mas não sei. Tá bom? Tá passando de bom. Então tá bom. No caso, 1 ponto na faculdade é 1000 pontos, quer dizer? Ué. Não, 1 ponto não. 1 ponto é 100 pontos. 100 pontos, tá bom não? 1000 pontos, pode ser? Tá perfeito. Então tá aí, ó. Ó o seu ponto. Ai, meu Deus do céu. Você viu aí? Eu vi. Coisa boa, hein? Ah, mas peraí, tá faltando 999. Não, eu faço assim então, ó. 100 pontos. Nossa senhora. Ficou bom, hein, Humberto? Ficou bom, ficou ótimo. Ficou perfeito. Esse é o representante. Vamos lá. Então é importante entender a função do citoplasma. Qual é uma outra região que é comum às duas células, hein? Tá vendo ali a membrana plasmática? Essa membrana plasmática tem tanto em célula bacteriana quanto em célula animal. Alguém saberia, espontaneamente, sem pesquisar, esquece de pesquisar, a gente está na aula normal, qual é a função da membrana plasmática? Vocês podem. Ela é Ela como controla o porteiro. pH. Ela é como porteiro. Ela permite a entrada e a saída de substâncias e ela também vai definir, se eu não me engano, ela também vai definir o formato da célula também. Mas é o DNA que define, né? Ela só faz o formatinho. E ela também evita de acontecer aquela ameiose. Ameiose não, a osmose da célula explodir, sabe? Entendi. Porque você falou que ela é como se fosse um porteiro, né? Isso.
Tá, mas e, além disso, que é muito importante, tem uma outra funçãozinha. Qual que é a função da membrana, uma segunda função dela? Ela controla o pH da célula? Também, por que que ela controla o pH? Porque ela permite que se entre e que se saia. Por isso que ela controla o pH. Mas, além disso, Proteger de choques mecânicos? aí, a membrana plasmática, ela tem praticamente duas funções. A principal função foi o que você falou. É como se fosse um porteiro a membrana plasmática. Ela deixa entrar quem ela quiser. Só que também não é bem assim, não. Sabe por que não é bem assim? Porque se tiver um cara armado e chegar na portaria do seu condomínio, não há porteiro que consiga falar assim, ô senhor, você não vai entrar. Aí esse senhor fala assim pro porteiro, eu tenho aqui uma AR-15, você não vai me deixar entrar, não? Aí o porteiro fala assim, entra, faz o que você quiser. Mas, a grosso modo, foi o que a Maia, eu não sei quem falou, mas tá certo. A membrana, ela é como se fosse um porteiro. Ela permite que substâncias entrem para dentro da célula e saiam também. Só que a segunda função foi o que, eu não sei também quem falou, que eu não estava vendo, é de proteção. Fui eu. Isso, é de proteção. Né? Então, a membrana plasmática, ela também protege a célula. Né? Então, tem duas funções. Mas a função principal da membrana é essa seletividade. Ela deixa entrar na célula e também deixa sair quem ela quiser. A não ser que tenha alguma coisa a mais, daqui a pouco você vai saber. Mas vocês estão certinhos, vocês estão assim, ó, de parabéns. Então, a função da membrana, ela é como se fosse uma transportadora. Só que não é ela que transporta, é alguma coisa que está dentro dela, que ela permite que estejam dentro dela, que vai fazer esse transporte. Então, olha só que legal. Não é a membrana que faz o papel do porteiro. É alguma coisa que está dentro dessa membrana que ela deixa para as coisas acontecerem. É o Vocês núcleo? Quer apostar? Não. Quer apostar? Eu aposto. Quem? Eu aposto, mas eu não tô tão segura. Quem falou? Eu, a Rayana. Eu falei o núcleo, a Débora, só que eu não apostei. E você quer falar o quê, Rayane? Eu falei que eu aposto. Então. Calma, mas eu não falei nada. Eu não falei nada. Então. Mas pode falar. Então tá bom. O que permite mesmo passar, mas tem várias passagens também pela membrana. Tem por difusão, tem a por transporte ativo e passivo. Aí tem as proteínas que permitem a passagem de determinadas substâncias. Isso aí. Você acertou. Como é que você sabe, hein, Rayane? Você teve na primeira aula o professor comentou sobre isso? Não, na verdade, é que eu sou bióloga, aí eu tenho que aproveitar a matéria, e eu tô aqui só de passagem mesmo. Maravilha, maravilha. Tem alguma coisa aí, porque... Sabe por que tinha alguma coisa aí? Porque, assim, como você está no primeiro período, os alunos estão no primeiro período, o professor sente. Eu falaria igual a Débora. Eu seria a Débora, se eu te fosse aluno. Eu falaria isso que a Débora falou, por exemplo. Agora você já começando a falar coisas que já estão além do primeiro período. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, né? Mas me diz uma coisa, Rayana. Você é bióloga. Por que você não aproveita a bioquímica? Eu vou aproveitar que está em análise. Aí eu tô aqui só de passagem mesmo, esperando eles. Não, então é bom que você vai me ajudar. Então, o que a Rayane falou aqui, entendam. Ela falou uma palavra-chave que se chama proteína. Quer ver onde a gente vai chegar agora? Eu só quero que você entenda o seguinte. Eu ainda não falei sobre isso, mas olha só. O que estuda bioquímica mesmo? O que é a bioquímica? É um conjunto de reações químicas que acontece dentro de você. Só que tem uma coisa
que eu não falei, mas todo mundo sabe. Dentro da sua célula, dentro do seu corpinho, nós temos as biomoléculas. Professor, que biomolécula é essa? Gente, para que eu possa, a todo momento, ficar realizando um monte de reação química, eu preciso de uma matriz. Eu não preciso de uma matriz para as coisas acontecerem. Então, onde é que essas reações vão acontecer? Geralmente, essas reações bioquímicas acontecem nessas biomoléculas. E essas biomoléculas estão dentro de você. E se você olhar bem, se você pegar assim, ter uma visão mais profunda do que uma biomolécula, você vai entender que biomolécula nada mais é do que uma molécula orgânica. Só que é uma molécula orgânica um pouquinho grande, grandinha. Não é uma molécula pequena, uma molécula maior. Só que toda biomolécula é uma molécula orgânica. E se você lembrar lá do seu ensino médio, no terceiro ano, você vai lembrar daquelas funções orgânicas. Vocês viram lá no terceiro ano. Aí eu faço uma pergunta para você. Eu acabei de falar para você que bioquímica é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro do seu corpo. Eu acabei de falar para você que dentro dessa sua célula tem um monte de biomoléculas. Só que essas biomoléculas, elas são formadas por átomos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais são os principais átomos que formam as biomoléculas? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E está faltando 2 átomos que eu não coloquei aqui. Alguém pode lembrar quais seriam esses 2 átomos que formam essas biomoléculas? Aí você pergunta assim antes, ó. Ô professor, me dê um exemplo de uma biomolécula. Foi o que a Raíssa, né? A Raíssa falou. Proteína. Proteína é uma biomolécula. Carboidrato é uma biomolécula. Lipídio é uma biomolécula. Professor, potássio é? Potássio, ele não está muito presente em biomoléculas. Mas acontece, muito raramente, mas acontece. Tem 2 átomos que eu não coloquei aqui, que são extremamente importantes para formar as biomoléculas. Alguém lembra? Além de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio? Raíssa? Ah, eu lembro, mas eu fiquei sem graça, vai que atrapalha a aula. Não, pode falar. Não, falei. As biomoléculas? Me fale 2 átomos que não estejam aqui, que são muito importantes para formar as biomoléculas. Ah, se eu não me engano, enxofre, tem nitrogênio. Magnésio é? Muito pouco. Enxofre, nitrogênio, fósforo. Aí, fechou. Olha só. Os principais átomos que formam as biomoléculas, os principais: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Esses 6 átomos, eles conseguem se reorganizar e praticamente 95, 97, 99% das biomoléculas vão ter a presença desses átomos, tá? Mas qual é o principal átomo de uma biomolécula? Alguém pode me falar? O principal átomo? Qual é o principal átomo que compõe uma biomolécula? O oxigênio? Não. Não. É o Carbono? carbono. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e nunca se esqueçam.
as biomoléculas necessariamente precisam ter carbono na sua estrutura. Se você pegar uma proteína, que é uma biomolécula, vai ter carbono. Se você pegar um carboidrato, que é uma biomolécula, vai ter carbono. Se você pegar aqui um lipídio, vai ter um monte de carbono, mas um monte de carbono. Então, carbono é algo essencial para a formação das biomoléculas. Nunca se esqueçam disso. Revisando todo esse primeiro momento de aula. O que estuda bioquímica? Transformação. Transformação nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorre dentro dos organismos. Só que essas reações químicas, elas têm que acontecer com algum tipo de matriz, com algum tipo de estrutura. Essas matrizes, essas estruturas se chamam biomoléculas. E os principais átomos que formam essas biomoléculas é carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Quais são as principais biomoléculas, professor? Proteínas, carboidratos e lipídios. No meu entender, a principal biomolécula é a proteína. Proteína é extremamente importante. Tudo no nosso corpo se resume a proteína. Carboidrato também, lipídio, mas proteína é algo fora do comum, tá? Gente, por enquanto tá tranquilo? Tá muito difícil? Tô gostando de química. Tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. Gente, hoje vocês vão gostar de química. Hoje não, né? Porque, assim, ao longo do semestre, vocês vão gostar. Então, vamos evoluir aqui na biologia. A biologia já está acabando. Daqui a pouco eu entro na química. Agora chegou onde eu queria. Raíssa está aqui. Raíssa. Deixa eu perguntar aqui para outro aluno. Deixa eu perguntar aqui para o Rander. Rander, você é Rander mesmo? Rander, você está aí, Rander? Rander não tá aqui, não. E Nara, você está aí, Nara? Estou. Aí, então tá bom. Você está vendo aqui uma célula aqui do ladinho esquerdo superior? Sim. Tá. Aqui tem a membrana plasmática, tá? Então, qual é a função da membrana? Ela é como se fosse um porteiro. Por que é um porteiro, professor? Porque ela deixa entrar e deixa sair quem ela quiser. Se ela falar assim, ó, eu não quero que você entre dentro da célula, ela não vai deixar. Eu quero que você saia de dentro da célula, ela vai deixar você sair. Se você notar aqui em cima, Inara, eu vou falar a linguagem do povão, do povo. Você está vendo aqui um monte de bolinha de sinuca? Sim. Se eu olhar aqui, eu estou vendo um monte de bolinha de sinuca. Essa imagem dessas bolinhas de sinuca aqui é a imagem da membrana plasmática. Como a membrana é? Ela tem um monte de bolinha de sinuca em cima e um monte de bolinha de sinuca embaixo. É o que eu estou vendo, o que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui, entre essas bolinhas, um espaço. Isso aqui não é chamado de espaço. Isso aqui é chamado de camada. São camadas. Então, se eu olhar aqui a grosso modo, eu estou olhando umas bolinhas de sinuca e eu estou olhando uma região interna, tá vendo? Uhum. Tá vendo, né? Oh. Tá. Aí eu faço uma pergunta para você. Aqui embaixo, Nara, tem uma imagem da membrana plasmática. E eu coloquei aqui algumas características dela. Ela é fina, ela tem que ser resistente, ela tem que ser flexível e tem uma característica muito importante, se brincar, a mais. A membrana, ela não. Ela tem característica hidrofóbica. O que é hidrofobia para você, Inara?
alguma coisa ligada à água, por causa do hidro, não tenho a mínima noção do que seja. Você quer apostar? Quero não, que eu vou pagar lanche para o senhor aí o semestre inteiro. Pô, mas não é bom, não? Isso não é bom, não? Depende do ponto de vista, né? Pô, você tá zelando o professor, hein, Nara? Mas tá bom. Ô, Humberto, o que é hidrofobia para você? Sem pesquisar. Medo de água? Hã? Porque, tipo assim, hidro vem de água, certo? Não vem de água. Então, hidrofobia vai ser medo de líquido, sei lá, água. Você quer apostar? Que não pode ter contato com a água, é isso? Quer apostar? Uai, quanto que é um lanche na escola? Na faculdade? Na escola. Na Peraí. faculdade. Não, mas lá na escola, você vai fazer um delivery para mim na minha casa de noite. Ah, Ué, não tem data, não? tem data. A data eu vou te mandar no WhatsApp. Fala assim, ó, dia tal, você tem que me trazer na minha casa, ó. Uai, hidrofobia, uai. Tem que ser, uai. Cuidado. Ué, professor, se refere a hidro, se refere a líquido. Então tem alguma coisa a ver com líquido. Ou tá errado. Tá certo, é que eu tô tentando tirar da cabeça de vocês isso, entendeu? Mas vocês estão Eu não certos, apostei, nem. tá vendo? Medroso, medroso. Sem medos, ó. Realmente, hidrofobia, hidro vem de quê? Hidro vem de água. E fobia, de medo. Então, hidrofobia, eu estou querendo falar que a membrana plasmática, o português bem claro, ela não gosta, isso aqui, entre aspas, de interagir com moléculas polares. Porque a água é uma molécula polar. Consequentemente, a membrana, por ser hidrofóbica, ela não gosta de interagir com moléculas polares, inclusive a água. Só que é o seguinte, quando eu falo que a membrana é hidrofóbica, 100% hidrofóbica, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu estou falando, quero falar para vocês, que a tendência dessa membrana é ser hidrofóbica. A tendência. Não estou falando que é totalmente. Raíssa, você pode explicar o porquê que a tendência de toda a membrana plasmática é ser hidrofóbica? É porque é uma membrana fosfolipídica. Aí a parte do fósforo, que é a cabecinha aqui, peraí, a cabecinha aqui, se eu não me engano, se eu não estou confundindo, né? Ela até que gosta de água, ela é polar. Aí, a parte aqui do meio, ela que é hidrofóbica mesmo, que é a parte que tem lipídio, a parte lipídica. É igual pegar o óleo e colocar na água. Não mistura. Aí a parte lipídica. É alguma coisa assim. Você está certíssima. Gente, olha só que coisa bonita, gente. Olha o que ela falou. Você está vendo? Eu comecei falando, eu não sei como que foi o começo dessa membrana. Essa membrana aqui em cima tem essas bolinhas de sinuca, tá vendo? Ela tem um monte de bolinhas de sinuca. Só que essas bolinhas de sinuca que vocês estão vendo, que são muitas bolinhas de sinuca, são os fosfatos. Professor, o que é um fosfato? Eu nem sei. O que é isso? Aí eu coloquei aqui embaixo para você relembrar o que é um fosfato. Geralmente, os fosfatos de membrana plasmática têm essa estrutura. É um PO4 2-. Eu quero que você esqueça esse 2. Podia ser 3, podia ser 1000, podia ser 1 milhão. O que importa é você ver o sinal. Então, essa cabecinha aqui, essas cabeças, essas bolas de sinuca, todas elas são negativas, porque aqui tem fosfato. Se você olhar aqui na imagem do lado, você vai ver. O que é a membrana?
é uma bicamada fosfolipídica. Fosfo vem de fosfato. Fosfolipídica. Lipídica vem de lipídios. Então, onde está a parte do fosfato na membrana? São essas bolinhas. E onde estão os lipídios na membrana? Essa parte interna. Por isso que a Raíssa não, né? Rayana, deixa eu ver aqui, que a Rayana falou corretamente. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Olha só que bonito. Eu não acabei de falar para você que o fosfato é negativo? Aí tem que lembrar lá de química. Em algum momento você escutou isso na sua vida. Na química nós temos dois tipos de moléculas. Uma se chama molécula apolar. E o outro tipo de molécula se chama molécula polar. Essa eu sei. Beleza. Polar. Gente, presta atenção. Eu tenho a água. Você, em algum momento da vida, deve ter escutado isso. A água é uma molécula polar. E o fosfato é negativo. Se o fosfato é negativo, esse PO4 é negativo, quer dizer que ele é um íon. Tudo que for negativo ou positivo é chamado de íon. E todo íon, seja positivo, seja negativo, tem uma propriedade, tem uma característica. Moléculas que têm sinal negativo ou positivo são extremamente polares. Polares. Então, a química, ela é bem feita. Ela fala assim para você: ô Débora, se você tem uma substância polar, ela vai interagir com uma outra substância polar. Se você tem uma substância apolar, ela vai interagir com uma outra substância apolar. Polar gosta de polar e apolar gosta de apolar. Então, nessa membrana aqui, essas bolinhas aqui em cima, que são os fosfatos, têm propriedades polares. Consequentemente, essa parte de cima da membrana, ela interage muito, mas muito com moléculas de água. Porque a água também é polar. Agora, é muito difícil para que uma molécula de água ela penetre nessa camada interna. Mas por quê, professor? Porque a Rayana acabou de falar também. Essa parte interna da membrana são os lipídios. E para quem não sabe, gente, olha um exemplo. O que é um lipídio, professor? A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas vou dar um exemplo do seu dia a dia. Eu tenho óleo e eu coloco água. Você acha que a água está interagindo com o óleo? Lógico que não. Se a água interagisse com o óleo, a água se misturava com óleo. E água e óleo não se misturam. Por quê? Porque eles são substâncias totalmente diferentes. A água é polar. E um lipídio, ele não é polar, ele é apolar. Mas, professor, por que um lipídio é apolar? Sabe por que um lipídio é apolar? Você vai ver isso aqui um dia comigo. Se você pegar a estrutura de um lipídio, você vai perceber que esse lipídio tem muito carbono. Mas tem muito carbono. E tem pouco nitrogênio, tem pouco oxigênio. Então, já é uma dica para vocês do ponto de vista químico. Se você pegar uma biomolécula, por exemplo, um lipídio, que tem um monte de carbono e pouco oxigênio, pouco nitrogênio, pouco fósforo, que praticamente nem tem fósforo em lipídio, você já começa a pensar, é apolar. Então, o óleo de cozinha,
que você cozinha na sua casa, ele é rico em carbonos. Ele é praticamente carbono. E carbono tem propriedades apolares. Então, nunca se esqueçam disso. Então, a água, quando ela penetra na membrana, ela vai tentar interagir muito mais com essa cabeça, com essa bola de sinuca, do que com essa parte interna, que são os lipídios. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo aqui nessa membrana, está até bonitinho aqui, algumas palavras-chave. Qual é a palavra que mais te agrada aqui quando você olha essas duas imagens dessa membrana? Me diga uma palavra que te agrada. Proteína? Proteína, né? Essa palavra proteína, igual a, eu acho que foi a Raine que falou de novo, ele é muito importante para a membrana. E se você notar aqui uma imagem mais detalhada dessa membrana, você nota a presença de proteínas. Tem uma proteína aqui que eu acho muito especial, não é o foco falar, o meu foco não é falar da biologia, não é explicar. Vocês devem ver isso aí em alguma disciplina, sei lá, biologia celular, alguma coisa assim. O meu foco é pegar um pouquinho da relação da biologia com a química. Tem uma proteína aqui, nessa segunda imagem, que é chamada proteína canal. Qual seria a função da proteína canal nessa membrana plasmática? Alguém pode me falar? Movimentação, professor, eu acho que é isso, não sei. Movimentação? Não, 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 não. Alguém poderia me falar qual é a função de uma proteína de canal? Nós temos várias proteínas de canal, mas eu não quero especificar, eu só quero uma explicação rápida. O que seria uma proteína de canal? Débora, fala. Deixa eu chamar outro aqui, ó. Ela serve de passagem de substância? Quase. Fala mais bonitinho, Erickson. Fala mais bonitinho aí, vai. Ligação. Hã? Um lugar para o outro. Ligação. E o que é um canal? Um canal é uma ligação de um trecho da cidade para um outro trecho da cidade. Então, qual que seria a função da proteína de canal? Na verdade, ela cria... De movimento de proteínas, professor? De moléculas? Não. Me fala mais bonito aí. Pensa no seguinte. Quando você olha para o seu corpo, você tem dois meios. O meio intracelular, que é dentro da célula, e o meio extracelular, que é fora da célula. Bem, onde está a membrana? Ela separa o meio intracelular do meio extracelular. Isso que é a membrana. Dentro da membrana é intra, para dentro dela, para o interior dela é intra, e se eu fugir da membrana, é o meio extra. E você vê ali uma proteína de canal que está praticamente dentro dessa membrana. Então, qual seria a função, o jeito mais bonito de falar, a função de uma proteína de canal? O que ela cria? Difusão? Hã? Difusão? Ela cria uma passagem? Exatamente. É como se fosse um canal, uma passagem. Ela deixa passar substâncias que a célula precisa para sobreviver do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, não é? É isso aí, é uma passagem. Isso é importante. Porque se eu for pegar aqui a membrana, só ela, se não tiver a proteína, quer ver uma situação aqui? Olha só. Vamos supor que, deixa eu pegar um outro aluno aqui.
Deixa eu pegar um outro aluno aqui para não ficar nos mesmos. Se eu pegar aqui, a Letícia... Que isso? Que nome que é esse, meu pai? Letícia, você tá aí? Tô. Só letra seu sobrenome aí. Fala ele aí. Schweighofer. O meu sobrenome é judaico, Rafael Souza. O seu é alemão? Alemão. Schweighofer? Isso. Ô, Letícia Schweighofer, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos supor que você seja um óleo. Você é um óleo, tá? Você é um óleo. Óleo de cozinha. Ok. E você quer entrar dentro da célula. Você quer entrar dentro da célula. Aí você pergunta assim, ô membrana, você deixa eu entrar? O que a membrana falaria para você nesse momento, Letícia Schweighofer? Ai, não sei o que te responder não, viu? Sabe não? Se ela é apolar ou polar? O que a membrana falaria para Letícia? Falaria assim, ô Letícia, vaza daqui. Ela ia falar isso. Sabe por quê? Eu estou pensando nessas bolinhas de sinuca. Você imagina que essas bolinhas, pelo menos pelo que eu falei até agora, que essas bolinhas de sinuca representam os fosfatos. Fosfato tem carga negativa. Consequentemente, esse fosfato, essas bolinhas, são polares. Polares. Agora está chegando aqui a Letícia Farah. Está tentando entrar dentro da membrana. Você acha que vai ser fácil para que a Letícia consiga romper essa barreira dos fosfatos? Vai ser fácil? A Letícia é um óleo. Se a Letícia é um óleo, ela é apolar. E o fosfato é polar. O que vai acontecer? Vai ser fácil para o óleo entrar dentro da célula? Vai ser fácil para que esse óleo entre dentro da célula? Porque para entrar dentro da célula tem que romper a membrana. Tem que passar pela membrana. Vai ser fácil? Vai ser mamão com açúcar? Vai ser igual ontem, Flamengo e São Paulo e Inter e Corinthians ou não? Vai ser fácil? É tipo, ela vai expulsar, é? Não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque essa membrana tem uma tendência em não aceitar esse óleo, principalmente pelos fosfatos. Ela vai expulsar, né? É como se fosse isso. Mas, por que não acontece? Porque aqui, na membrana, nós temos várias proteínas de canal. Uma proteína de canal, ela pode entender, falar assim, ô Letícia, eu sou uma proteína de canal e eu sou um pouco apolar. Vem aqui que eu facilito a sua entrada. Então, nós temos proteínas de canal apolar e polar. Então, essa proteína de canal ela vai facilitar a entrada da Letícia no interior da célula. Porque se não tiver essa proteína de canal, vai ser igual, eu não sei quem falou, era difícil para entrar, a membrana ia expulsar. Por quê? Porque a cabeça da membrana é polar. Essa cabeça, essa bola, ela é polar. Então, se não tivesse uma proteína de canal aqui para levar para dentro da célula esse óleo, por exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético, ficaria difícil. Mas olha só que bonito, ó, gente. A proteína, tá vendo que ela está toda atravessada aqui na membrana? A proteína vai levar aqui, ó, quando ela rompe esses fosfatos, o óleo já fica mais bem acomodado aqui dentro, tá vendo? Aí a proteína vem e rompe a outra barreira dos fosfatos.
Então, essa proteína de canal, ela tem essa função de facilitar a entrada de nutrientes do ponto de vista celular. Porque senão ficaria difícil. Ia ter uma competição. Entra, não entra, entra, não entra. Então, a membrana, ela é seletiva. Ela deixa entrar e também deixa sair. Mas não é o meu foco. O que é o meu foco aqui? É você entender que a membrana não é só formada por lipídio e por fosfato. A membrana também é formada de proteína. Agora eu faço uma pergunta, Rayana. Como é que essas proteínas são formadas dentro dessa membrana? Como? Você consegue explicar? Eu não me lembro. Faz 4 anos que eu estudei. Você se lembra sim, porque eu falei hoje. Eu falei hoje eu falei. Professor, elas são formadas por minerais? Não. Quem é que forma a proteína que faz parte dessa membrana? Material genético. Não. Quem é que ajuda a formar Os ribossomos? Aí. Você viu aqui. Ah, entendi. Lembrei agora. É uma. Ó, os ribossomos, eles estão dentro do citoplasma. E os ribossomos, eles formam as proteínas. Ele sintetiza, lembrei. Isso. Então, assim, aquela proteína está ali na membrana, ela veio de algum lugar. Ela veio da onde? Da produção dos ribossomos. Então, o ribossomo produziu a proteína e essa proteína se instalou na membrana. Tem conexão, tá vendo? Tem uma conexão. Então, é importante você saber o seguinte, só isso, que a membrana plasmática, ela não é só feita de lipídio e de fosfato. Ela tem essas proteínas que penetram dentro dela. Que não é meu foco falar mais sobre isso, porque isso aqui é bioquímica. Aí vocês devem ter a biologia celular aí. Vocês têm biologia celular na grade? Deve ter, né? A gente teve hoje de manhã, antes da nossa aula. Ah, não. Então lá vocês vão ver isso aqui tudo. Tá? Vocês vão ver tudo. Quase terminando essa primeira parte. Citoplasma. A membrana a gente... Gente, eu quero fazer uma pergunta. Ah, eu já fiz a pergunta. Eu já fiz para o Humberto. Qual que é a função do citoplasma? É uma função de armazenamento. Ela armazena. Armazena o que, professor? Armazena as organelas, né? Todo mundo sabe. E armazena também as biomoléculas que são produzidas dentro dessa célula. Então, o citoplasma armazena proteína, armazena lipídio, armazena enzima e assim por diante. Só que eu vou fazer uma pergunta, sem pesquisar. Tem uma palavra mágica aqui chamada citosol. Qual é a função do citosol dentro do citoplasma? Alguém pode me falar? O que é esse citosol? O que é o citosol? Essa é a pergunta. Ele fica dentro do citoplasma. Fica, mas o que é esse citosol? Líquido, sei lá. É um líquido. O citosol, ele também é chamado de aloplasma. Mas como é? Você acha que esse líquido é viscoso ou não é viscoso? Eu vou chutar que é. Quer apostar? Não, velho, não é possível. Hã? Você quer apostar? Não, segue o jogo. Não vou apostar, não. Mas O você citosol acertaria. seria onde fica a molécula e organela, não?
Exatamente. O É uma citosol, substância química? o citosol é um fluido. Ele é um fluido. Ele é um líquido gelatinoso que fica dentro do citoplasma. Perdi mais um Bem, ponto. perdeu, você perdeu. Então, o citosol é um líquido gelatinoso que está dentro do citoplasma. Na verdade, a gente precisa do citosol por quê? Para a gente organizar. Sabe por que a gente precisa do citosol? Na verdade, o que é o citosol? O citosol é praticamente água, muita água, porque lembra lá do começo da aula? O que é a bioquímica? É um conjunto de reações químicas. O meio que isso acontece é a água. Então, o citosol tem muita água, tem muita proteína, porque os ribossomos produzem as proteínas, tem muito sal mineral e tem muito açúcar. Então, resumindo, o citosol é um fluido gelatinoso que está dentro do citoplasma. Agora vem a pergunta. A gente precisa de energia. Onde a energia é armazenada na nossa célula? É na membrana plasmática? É no núcleo? Onde que essa energia, onde que essa reserva que nós precisamos ficam armazenadas? As proteínas? Não, a pergunta é. Não, né? Não. Núcleo, eu vou chutar. Não, mesmo, professor, que Não, mas vai tudo junto, não? Quer apostar? Núcleo. Apostar? Membrana. Ela é armazenado no ATP? A pergunta é: nós precisamos de energia para sobreviver. Consequentemente, dentro desse lugar que eu quero a resposta, está acontecendo um monte de reação química para gerar energia e essa energia fica armazenada. Por exemplo, glicogênio. A pergunta é: onde fica essa energia armazenada para que quando a célula precise, ela capte isso? A mitocôndria que vai produzir energia, né? Então, onde fica armazenado? E onde fica a mitocôndria? Dentro do citoplasma. Citoplasma. O citosol. Então, na verdade, o citosol é a alma do citoplasma. O citosol é o fluido. E tudo que está dentro do citoplasma fica nesse fluido. Então, o citosol é muito importante. Assim, é até estranho você falar assim, tem diferença de citosol para citoplasma? Tem. Porque, a grosso modo, o citosol é só o líquido. Agora, se eu pego tudo que está lá dentro e junto com esse líquido, eu gero o citoplasma. Tá? Então, o citosol é esse líquido. Então, quando a sua mitocôndria produz lá energia em forma de ATP, onde ela fica? Grudada nesse citosol aí, nesse fluido gelatinoso. Fica aí. Glicogênio, depois a gente vai ver glicogênio no final, né? Então, citosol é um líquido gelatinoso que compõe o citoplasma. O que é o citoplasma? É o conjunto de biomoléculas mais as organelas e mais o citosol, tá? E para a gente encerrar essa parte de biologia, não preciso nem falar do núcleo. Gente, o núcleo tem alguma coisa lá dentro. O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do núcleo? DNA e também o RNA. Exatamente.
Na verdade, dentro do núcleo, basicamente nós temos o nosso material genético, que é o DNA e o nosso RNA. Eu vou encerrar a parte de biologia fazendo o link de tudo que eu falei. Vocês estão notando agora, nessa imagem, que eu tenho aqui embaixo algo que vocês não gostam. Eu só quero que você entenda o que eu estou fazendo. Não é fácil para um professor ter uma lógica de aula, não é fácil. Você criar a lógica. Tem que ter uma lógica. Tem que ter um raciocínio lógico. Como é que eu comecei um raciocínio? Falando do que é bioquímica. Aí depois eu falei que bioquímica é um conjunto de reações químicas que acontece dentro dos organismos. Beleza? Essas reações acontecem em biomoléculas. Os principais átomos que formam as biomoléculas são carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Só que essas reações bioquímicas acontecem dentro da célula. Aí eu comecei revisando o que é uma célula. E agora eu vou associar a biologia e fazer um paralelo com o início da química. Porque a partir de agora a biologia vai se perdendo no tempo, pelo menos nessa aula, e vocês estão vendo nessa imagem aqui algumas coisinhas aqui de química. Pelo menos a tabela eu estou vendo. Então já vou começar a falar um pouquinho mais de química agora. O que eu estou vendo aqui? Se eu fosse um aluno, uma criança de 13, 14 anos, por exemplo, o que eu falaria? Professor, essa imagem aqui é um clube. Eu estou vendo uma tartaruga azul. Eu estou vendo aqui sei lá, não, ele é um peixe azul, umas tartarugas que estão de verde e tem um laguinho aqui, ó, professor. Eu estou vendo isso aqui. Falei, legal. Isso aqui é uma imagem de uma célula. Você não está vendo isso aí também? Sim. Então, isso aqui que eu estou vendo é uma imagem de uma célula. É biologia. Biologia. E agora eu vou pegar essa biologia e eu vou começar a entrar nela e transformar essa biologia na química. Quer ver? Tá vendo esse peixe azul aqui? Esse peixão aqui? Esse peixão tem uma setinha. Essa setinha vem para um novelo. Tá vendo esse novelo? Tem um nome, é chamado de cromatina. A cromatina está dentro desse peixe. Isso aqui não é peixe. Isso aqui é o núcleo da célula. Então aqui está. Deixa eu só desligar o áudiozinho da Débora. Deixa eu ver. Daqui a pouco você volta. Então, esse peixinho azul é o núcleo da célula. Eu peguei uma setinha e eu falei assim, ó, que dentro desse núcleo tem a cromatina. E eu olho para a cromatina aqui e eu vejo que essa cromatina, olha direitinho. Gente, olha a coisa mais linda. Olha a coisa mais linda. A cromatina parece uma fita, tá vendo azul? Tá vendo essa fita azul? Tem um monte de fitinha azul aqui na cromatina. Daí eu pego essa cromatina e aumento o tamanho dela. Se eu aumento o tamanho dela, olha o que virou a cromatina. Olha o que eu enxergo. Uma fita de DNA. E se eu pegar e aumentar mais esse DNA, o que eu estou enxergando? Os nucleotídeos. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Que a partir do núcleo da célula, eu cheguei à seguinte conclusão, que esse núcleo é basicamente formado por nucleotídeos. Mas por que, professor? Porque se eu pegar um monte de nucleotídeos, que nós vamos estudar aqui em bioquímica uma hora, colocar um do ladinho do outro, 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 o que eu vou formar? O DNA. E se eu pegar essa fita de DNA junto com RNA e junto com algumas proteínas, o que eu estou formando? A cromatina. Ou seja, eu posso resumir a ópera. Dentro do núcleo, do ponto de vista
químico, ele é formado por nucleotídeos. Porque o conjunto de nucleotídeos forma o DNA. E o DNA mais o RNA mais algumas proteínas forma a cromatina. Resumindo, o que é a cromatina, professor? É o DNA. E o que é o DNA, professor? São os nucleotídeos. Vocês estão vendo que de uma visão biológica eu cheguei na visão química. Agora, eu olho para dentro desse peixe, para dentro desse núcleo, e eu vejo lá dentro os nucleotídeos. Quando eu olho aqui para a membrana plasmática, que tem uma setinha, você viu aqui que a membrana plasmática é formada por muitas proteínas. Só que se eu olhar mais profundamente, eu vou verificar que tem a presença de aminoácidos. Professor, o que é isso? Se eu pegar um monte de aminoácidos e colocar um do ladinho do outro, isso vai ficando grande. Isso vai ficando grande. Isso vai ficando grande. Esse grande que está ficando, essa molécula, é a nossa proteína. Então, se eu pegar um conjunto de aminoácidos, eu formo a proteína. E se eu falar assim, a membrana plasmática é feita de quê? Quais são as biomoléculas que formam essa membrana? Os lipídios, que você já sabe, e as proteínas. Então, quando você olha a membrana, você já olha quimicamente como ela é. E quimicamente esse aminoácido aqui, ó. Quando eu olho aqui a parede celular, isso aqui é uma célula vegetal, um exemplo que eu dei, eu vou olhar profundamente e eu vou perceber que a parede celular é feita de celulose. Mas quimicamente, o que é a celulose? É um açúcar. Então, se eu pegar esse açúcar, eu formo a celulose. E se eu pegar um monte de celulose e colocar uma do ladinho da outra, eu formo a parede celular. Então agora comece a ter uma visão biológica, uma visão química. Núcleo, nucleotídeo. Membrana plasmática, proteína, aminoácido. Parede celular, açúcar, celulose. Eu quero que você entenda isso, de você olhar para a célula e não falar mais de ribossomo, de mitocôndria. Você tem que pensar também no que está sendo produzido lá dentro. Então, se eu olho para um núcleo, legal. Eu vou falar que lá dentro do núcleo tem material genético. Mas você pode falar melhor. Você pode falar assim, ó mãe, ó pai, lá dentro do seu núcleo tem nucleotídeo. Ó pai, mãe, a membrana plasmática nada mais é do que a presença de lipídio mais aminoácido, que vai formar proteína. Ô pai, a parede celular é basicamente celulose. E celulose é um açúcar. E açúcar é carboidrato. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A correlação da biologia e você, na mesma hora, quando eu falar, já entender como é quimicamente aquela região. É isso. Como é quimicamente aquela região. Se você for na pecuária, como é aquela região? Vai ter muita bebida, vai ter música alta. Se você for na igreja, vai ter música alta, dependendo da igreja, mas é um outro sentido. Se você for no supermercado, lá não vai ter música alta, lá vai ter coisas para você comprar. Se você for no clube, o que vai ter? Divertimento de uma outra forma. Cada região tem uma característica química associada a ela. A célula também é assim. Se você for estudar e estiver em uma sala de aula, você vai conversar? Não. Mas se você for lá na boate, na Ibiza, aí você vai dançar, aí você vai conversar. Então, dependendo da região, a química dessa região está mudando. Gente, vocês estão entendendo isso? É só eu? Será que me empolgo com isso? Acho que é só eu mesmo. Gente, fala alguma coisa, o silêncio reinou. Pois é, Ibiza é muito interessante. Quem falou? Você, Humberto?
Tinha que ser o Humberto para falar uns trem desses. Tinha. Ou seja, quimicamente, a Ibiza é lotada de etanol. Quimicamente, a sala de aula não tem etanol. Tá vendo a diferença? Cada região celular. Faz sentido. Faz sentido, não é? Então, você não vai, pelo amor de Deus. Você acha que a membrana plasmática vai ter nucleotídeo? Você acha que a parede celular vai ter a presença de nucleotídeo? Lógico que não. Porque os nucleotídeos formam o DNA. E onde está o DNA? Dentro do núcleo. Então, cada um na sua área. Tá? Eu só vou encerrar aqui. Na próxima aula a gente continua. Sabe por quê, gente? Chega uma hora que o raciocínio vai embora. Eu só quero complementar com uma informação. Tá vendo aqui a tabela? Tabela periódica? Sim. Vocês estão vendo aqui alguns átomos que estão circulados? Sim. Quais são os átomos que eu circulei? Hã? Quais foram os átomos? Quais foram? Carbono, Pode falar. carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo. Exatamente. E faltou o enxofre. Eu não Enxofre. circulei. Por que eu circulei esses átomos? Alguém pode me explicar? Porque eu foi do nada? Não, Como é que fala? Como é que fala? Como é que fala? Fala, vamos lá, como é que fala? Porque é o que compõe as moléculas. Nossa, moléculas. E também a estrutura do celular. Exatamente. Isso aí, galera. Então, olha só. Eu só tô Ai, graças a Deus, pelo menos acertei uma. eu só tô com 14 alunos. Só tô com 14. 2 já foram embora. 2 falaram assim, eu não aguento mais. Então, olha só. Entenda uma coisa. Esses átomos que eu circulei são os átomos principais que formam as biomoléculas. E se você olhar aqui para essa imagem, por exemplo, nucleotídeo. Tá vendo aqui o nucleotídeo? Ele tem carbono? Tem. Tem fósforo? Tem. Tem oxigênio? Tem. Tem nitrogênio? Tem. Tem hidrogênio? Tem. Tá vendo aqui o aminoácido? Tem carbono? Tem. Tem hidrogênio? Tem. Tem oxigênio? Tem. Tem nitrogênio? Tem. Tá vendo aqui o açúcar? Aqui, quimicamente, o açúcar? Tem oxigênio? Tem. Tem carbono? Tem hidrogênio? Então, assim, essas biomoléculas, elas têm esses átomos como formadores. E para encerrar, eu quero mostrar isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma biomolécula. Isso aqui é uma biomolécula. Ela é grande, não é? Tá vendo ali embaixo? Acetil com enzima A. Você não precisa saber o que é isso aqui agora, não. Mas uma coisa você tem que saber. O que é uma enzima? Tá? Enzima é uma proteína. É uma proteína um pouco diferente. Se você olhar aqui para essa biomolécula, que é uma coenzima, você vai notar que ela tem a presença dos átomos que eu falei. Olha aí para você ver. Tem carbono, tem enxofre, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem hidrogênio e tem fósforo. Vocês estão vendo que tudo que eu falei é verdade? Porque isso aqui é uma biomolécula e eu estou mostrando para vocês a presença desses átomos nessa biomolécula. Agora, o que eu vou querer de vocês na próxima aula? Eu tenho um grande defeito, que eu acho que é até um defeito mesmo, eu tenho que melhorar isso. É de querer falar, de querer explicar tão específico, tão detalhado, que eu não sei se vocês entendem, mas eu não gosto de jogar a matéria. Eu não gosto de jogar, entendeu? Eu vou jogar a matéria, aí essa matéria não faz sentido, aí você não consegue linkar as informações. Não sei se vocês entendem o que eu quero falar para vocês. Eu gosto de construir a aula, não de você jogar a informação na aula e no final você não entender nada do que está acontecendo.
Não sei se vocês perceberam, eu comecei lá o que é a bioquímica, expliquei um pouco a célula, porque as reações bioquímicas acontecem dentro dessa célula. Depois eu falei um pouquinho, comecei a introduzir um pouco a química, acabei de mostrar a presença dela aqui. Só que aqui nessa molécula eu tenho algumas coisas grifadas, tá vendo? De rosa. Eu tenho um monte de coisa rosa grifada. Tioéster, amida, fosfoanidrido, amina, fosforila, imidazol, e assim por diante, hidroxila. O que eu vou fazer com vocês na próxima aula? Eu preciso falar isso. Sabe o que eu preciso falar? Porque quando eu começar a trabalhar as reações bioquímicas, eu preciso falar assim para você: olha, tá vendo? Isso aqui é um aldeído. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma amida. Se eu não falar o que é uma amida, como é que você vai conseguir ver bioquimicamente o que está acontecendo? Não tem como você entender, você não sabe nem o que é. Então, assim, o que a gente vai fazer na próxima aula? Isso aqui, ó. Lembra disso aqui do ensino médio? Eu preciso revisar com vocês as funções orgânicas. Porque sem função orgânica, você não sabe que biomolécula é aquela ali. Aí tu vai ficar perdido? Imagina o mico que você vai pagar. Eu te dou uma biomolécula e pergunto assim: essa biomolécula aqui é uma proteína? Ué, como é que você vai saber que é uma proteína? Você não sabe a função orgânica associada a ela? Não tem jeito. Vocês lembram lá do ensino médio? Mais ou menos. Então, tá, mas a gente vai conseguir lembrar disso aqui, tá? A gente vai conseguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, gente, honestamente. Eu tentei fazer de tudo. Porque se coloque no nosso lugar. Não é fácil explicar. Não é fácil. Saber, a gente sabe, todo mundo sabe. O problema é você chegar na cabeça do aluno e plantar aquela semente e aquela semente despertar. Né? Não é fácil, não é fácil. Né? Ser professor não é simplesmente falar assim, sou professor. Você tem que ter o dom e ver onde o negócio está pegando e depois se virar ali em questão de microsegundos para mudar o raciocínio, para poder fazer com que o aluno entenda. Sejam sinceros. Vocês entenderam pelo menos 50% da matéria? Sim. Sim. Eu gostei da aula que o senhor sai do mais básico para o mais difícil com calma. Nossa, Rainha, é verdade. É verdade. Eu saio do mais fácil para o mais difícil com calma, é verdade. Verdade. Não tinha pensado nisso, não. Verdade. Vocês entenderam, gente, assim... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou há 12 anos dando aula. 12 anos. Dinheiro é importante? Lógico que é importante. Dinheiro é importante. Você não estava aqui dando aula. Né? Ninguém é hipócrita de falar isso. Só que você tem que ganhar o seu dinheiro, pelo menos eu acho, como professor, tentando dar sua vida para explicar para o aluno. E quando eu saio de uma aula e os alunos falam assim, não entendi nada, eu acho que a parte mais frustrante para o professor. Qualquer profissão é assim, quando não consegue resolver o problema. E eu tenho que tratar vocês, que estão no primeiro período, de forma mais tranquila, mais amorosa. Essa é a palavra. Tem que tratar vocês de forma mais amorosa, mas sem deixar o rigor de cobrar. Eu tenho que balancear o amor com cobrar. É sempre um jogo de tira, coloca. Entendeu o que eu estou falando? Eu tenho que ter carinho com vocês, mas lá no fundo, vocês têm que pensar que eu vou cobrar. Né? Então, assim, se entenderam 50% ou mais, eu estou satisfeito. Agora vem a última pergunta. Quem acha que entendeu tudo, levanta a mão. Levanta a mão, não. Oh, meu pai. Levanta a mão. Quem acha que entendeu tudo? Levantando a mão. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. É igual você falou de escola.
Meu Deus, aí todo mundo Professor, levantava. não conta com a Rayana não, viu? Porque ela já estudou isso aí já, não é a primeira vez. Não, É. mas assim, eu quero saber. Eu vou melhorar a pergunta. Você saiu daqui uma pessoa melhor do que você entrou? Vou melhorar minha pergunta. Sim, Sim. mais conhecimento, né? Isso. Sim. Isso é o que importa pra mim. Acho que deu para aprender 49,99%. Não, então já tá bom. Gente, olha só. Eu vou encerrar também, eu não dei intervalo, minha garganta já tá daquele jeito. O que eu vou fazer? Eu gravei essa aula. O que eu costumo fazer? Tá vendo? Até